Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desculpa, mas eu tive que falar. Mais uma vez, uma polêmica. Bombeiros militares de Minas Gerais recusaram a ajuda de alguns voluntários. Parte deles, bombeiros civis, pessoas que realmente se dedicaram a esse tipo de serviço, mediante uma série de questões. No início, não foi entendido a postura dos militares do porquê recusar tamanha ajuda. Israel vem, Israel vai, e o comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais se pronuncia dizendo: escuta essa. Life is better. Morra jovem o mais tarde possível. Cuide-se, cara. Curte a vida. Tenha responsabilidade e ética, mas curte a vida. Só usa muito bom. É o que causa na gente. Nem sempre necessariamente o que o cara diz. Funk tem muito isso. Às vezes é mais pela batida do que pelo que o cara fala. É mais pelas meninas. Eu não vou editar esse vídeo, vai ficar assim. Nossa, estraguei o vídeo. Eu vou ter que editar de novo. Estraguei. Anda mal trabalho pra fazer o vídeo, galera. Eu não vou fazer o vídeo de novo. Bombeiros, o comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais se pronunciou dizendo, apontando laudos técnicos de que, aliás, antes mesmo de sair algum tipo de pronunciamento, que eu trabalhei muito nessa época, nem assisti, nem acompanhei a televisão com frequência, mas eles pronunciam dizendo, é muito forte, gente, desculpa, é muito forte isso. Ele se pronuncia dizendo que a contaminação daqueles rejeitos eram tão perigosos que eles preferiram dispensar o auxílio dos voluntários, uma vez que eles ao menos tinham um auxílio médico do Estado e que os voluntários não teriam essa mesma opção. Eu vejo como a decisão que foi tomada ali como de um heroísmo de um comandante mesmo. Aquilo ali para mim foi uma lição. Aquilo que eu esperava que um comandante mesmo fizesse. Eu não sei o que é ser um comandante ainda, mas é a atitude que a gente espera. O cara segurou todo o problema para ele, como se eles tivessem dispensado todo mundo. E aí, depois de tudo isso, sai uma reportagem dizendo que os bombeiros envolvidos vão ser acompanhados por 20 abençoados anos, só por conta da exposição a esses rejeitos. O seu carro, a sua bicicleta, o seu garfo, a sua faca que você usa é Brumadinho. É Brumadinho.
seu carro, né? Carrão, bonitão, é Brumadinho. Com mais ou menos aço, ferro, é Brumadinho. É a seringueira, é a borracha, é o plástico, o ar, em ambas as formas, na criação de várias peças e de emissão de poluição, que nós somos obrigados e compelidos a utilizar. Mas voltando ao assunto, é muito forte, porque Brumadinho, gente, foi uma sacada muito grande. Nossa, eu tô falando besteira aqui, mas é porque é só tomando água que a gente consegue ficar sincero. Nada como um bom e velho whisky. Vocês verem que eu não tô brincando. Deu alguma coisa importante aqui. Ah, tá. Nossa, isso vai ao vivo que eu não vou editar, não. Sabe quando você tá numa luta? Você já tomou um soco de um garoto de 18 anos? Nunca levou? Toma uma dose. Esse Jack Daniels aqui. Mas ó, não é todo dia, não é toda hora, senão não tem graça. Isso aqui é caro, amigo. O preço disso aqui diz pra você que você tem que ser muito maduro pra você consumir esse produto. Realmente assim, deve ter coisa melhor. Pra quem é tomador mesmo, quem gosta da brincadeira mesmo, deve ter outra coisa aí pra mim. Então daí é que vocês me desculpem essa bagunça toda, é porque eu não sei, eu acho que eu tô ficando doido. Será que ninguém percebeu isso? Brumadinho foi uma sacada muito grande, galera. Os caras vão ser acompanhados por 20 anos. Do lado caiu uma barragem e arrebentou com um monte de gente. Na outra ponta arrebentou a barragem, pegou os funcionários, contaminaram os bombeiros. Uma maior queima de arquivo que eu já vi no planeta. Eu acho que se você tivesse que destruir uma sociedade, a primeira pessoa que você... Na minha humilde opinião, acho que existem pessoas infinitamente mais importantes do que os bombeiros. Os verdadeiros pastores, os policiais, quem mais? Enfermeiros, médicos, não menos importante, os professores, a lojinha da venda de doce ali da senhorita, da senhora, do senhor, aquele dono, aquelas pessoas que têm aquelas ideias que mudam o mundo, porque a gente e os bombeiros estão aqui por vocês. Para que essa história toda continue, para que aquela lojinha daquela senhora sempre exista, para que para que exista esperança, para que as pessoas continuem acreditando realmente naquilo que elas fazem. Nosso objetivo, perceba que não é alterar a sua vida, dizer você pode, dizer você não pode. O nosso objetivo de vida é simplesmente permitir que você continue vivo para poder fazer as suas escolhas. Se você vai vender este direito, a primeira coisa que vão vender é os bombeiros, se o plano for esse. Você consegue analisar a situação da população, observando como vai a vida das pessoas que as defende. Eu gosto muito desse som, galera. Vou ver se coloco outro aqui. Só um minuto. Essa música é linda. Não precisa falar nada pra você. Só as notas, elas tocam o seu coração.
muito lindo. Se eu quisesse acabar com uma sociedade, eu começaria pelos bombeiros. Eu sou de uma época, eu fui criado num ambiente onde sempre tinha um mestre, um outro mestre de capoeira, um de Kung Fu, porque vinham surgindo, né? Foi uma época onde o Kung Fu estava muito em alta, e Bruce Lee, a fase que eu lembro, né? Então sempre tinha mestres, e boa parte deles ou eram ou não eram policiais. E eles realmente defendiam o bairro daquilo que eles acreditavam ser o errado. E aí eu lembro que bem naquela época a bala chegou. E eu fui jovem, e mesmo que ninguém quisesse contar pra mim diretamente, eu não desse importão, achando que não ia se importar porque eu era garoto, eu lembro dos comentários dizendo: fulano morreu, deram tiro em fulano, deram tiro em fulano. E eu lembro do olhar das pessoas, de medo, de não poder combater, né? De se sentir sozinha, de abandono. Eu, logicamente, quem sou eu, né, para fazer o serviço de pessoas tão importantes? Mas os bombeiros, voltando ao assunto, eles não querem interferir na sua existência. Eles tentam interferir na morte. A tua existência, ela tem que continuar. Você tem que ser um cidadão de bem, porque a gente espera que você seja um cidadão de bem, porque a gente trabalha em cima de você. Ah, mas e se não era um cidadão de bem? Não sei, lá pra frente ele muda. Eu acho que manter as pessoas vivas, mesmo que eu só consiga dar 2 minutos para uma pessoa, se eu conseguisse dar 2 minutos de sobrechance, pelo menos para ela ver o filho dela e dar o último adeus, assim, você não acha que vale a pena? Que não vale? Então você tem que acreditar em alguma coisa, você tem que entender que a gente escolhe, a gente faz uma escolha e não olha para trás. O julgamento não nos interessa. O julgamento ele só existe por questões lógicas e racionais que vão nos auxiliar na compreensão da cena para um melhor atendimento, para uma melhor aplicação das técnicas, para uma melhor pontuação, para confirmar uma suspeita, né? Poderia aqui citar 1000 exemplos para vocês, tá? Faça suas escolhas, acredite naquilo. Eu acho que o objetivo todo, no fim das contas desse vídeo, desculpem se eu estou um pouco atrapalhado, siga o seu coração, cara. Nós estamos numa fase de transformação muito grande. O país, a situação toda, tudo que está acontecendo. Mas não faça loucura. Morra jovem o mais tarde possível. Viva a sua vida. Mas não esqueça os teus valores. Vão rir da sua cara. Tem um rapaz aí na internet chamado Gabriel Monteiro. Um rapaz caprichado, viu? Estudado, moleque não é besta. Muito esperto, muito estudado, motivado, sabe bem o que quer. Lembro dessa minha fase até um certo ponto, mas não tive competência para chegar onde ele está. Tá? Vou deixar isso bem claro, meu abraço. Mas é um garoto sensacional. E tem um vídeo dele que ele leva umas risadas na cara que dói. Assiste aí, ele foi acho que é na UF, lá do Rio de Janeiro, ele foi falar da placa. Eu não tô julgando o que ele falou, ou de quem ele falou, pra nós o julgamento não importa. Mas fica mais fácil da gente entender. Por exemplo, se você fosse atender uma ocorrência num caso polêmico desse aí, e aí, cara?
Não é interessante você saber onde você está se metendo para saber como que você vai argumentar, se é que vai dar tempo, se é, entendeu? Tudo isso tem que ser pensado para sua segurança. Tá? Então só por isso que a gente pensa, mas nunca para julgar o ser humano, para falar pro ser humano o que ele é, o que ele deixa de ser. Então vão rir na sua cara, vão falar para você que você não é competente, vão desacreditar de você, mas você sabe o que você quer e você vai cada dia naquela direção. As pessoas que riem de você não. Então qual que é a lógica? Que você que acredita e vai naquela direção e as outras pessoas que mesmo não acreditando em você estão ali, você foi naquela direção, então o prêmio é seu. Você só tem que pegar o que é seu. Certo? Mas esse é o vídeo. Tá aí uma bagaceira boa. Não sei se eu vou editar. Esse vídeo vai ficar muito pouco aqui no YouTube, então se eu fosse você eu assistia logo, porque eu vou editar esse vídeo. Tá muito ruim. Forte abraço.